Oi, boa noite. Oi, gente, boa noite. Como vocês estão? Daqui a pouco a gente já começa. Acho que a Vanessa já chegou. Vanessa, pede pra entrar aqui, e aí eu te aceito. Acho que o Diego também entrou. Solicito o acesso aqui que a gente já começa a live. Ah, foi. Beleza, acho que vai, gente. Foi. Oi, boa Oi, noite. Como você tá, Vanessa? eu tô bem, tudo bom? Tudo, mas eu não consigo te ver. Eu tenho que virar a Ah, câmera agora aqui. foi, agora foi. Beleza. Oi, Diego. Oi, Olá, Diego, boa noite. boa noite. Estão bem? Certo. Tudo bem, tudo certo. Que Tá bom. bom meu áudio? Senão coloca um Tudo fone aqui. certo. Tá Certo, tá ótimo. O meu também tá bom, gente? Tá Ótimo. ótimo. Beleza. Gente, pra começar, vocês podiam contar um pouquinho sobre a ONG de vocês? É bem por cima mesmo? Quer começar, Diego? bom. Posso começar? Bom, a ideia da Viver de Rir, né, é levar atenção e carinho para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a gente trabalha, nosso foco principal é fazer visitas em instituições, utilizando a figura do palhaço, né, como ponto de contato, assim, mas também a gente faz um pouco de trabalho social apoiando outras iniciativas ou algumas das instituições parceiras nossas. Mas, bem resumido assim, a nossa ideia realmente é estar sempre levando atenção e carinho para pessoas em situação de vulnerabilidade. Uhum. E por que do nome? É por conta dos palhaços? Isso, tem bastante a ver com a figura dos palhaços. Como tem o trocadilho, né, de uma piada muito engraçada e tal, do morrer de rir, mas não é essa a nossa ideia. A ideia é viver de rir, exatamente, levar alguma coisa mais alegre e tal. Então, por isso do nome. Realmente tem a ver com a questão do palhaço ali bastante. Uhum. Ah, que legal. E qual é a função de vocês na ONG? Bom, hoje eu faço parte do grupo estratégico da ONG, além de voluntários, né? Então todas as pessoas que participam da ONG são voluntárias, assim, e de vez em quando a gente tem daí algumas funções para ajudar na administração, né? Que daí todo mundo participa, mas totalmente como voluntário ali, daí eu participo do grupo estratégico hoje. E a Vanessa, deixa ela falar um pouco. Nós nascemos como voluntários, né, no grupo, e aos poucos a gente conseguiu visualizar assim a necessidade de profissionalizar um pouco, né, e trazer também um trabalho administrativo para dentro da ONG. Então, no início, a gente entrou para fazer parte mesmo de ser palhaço e atuar como. E conforme foi surgindo a necessidade dessa administração por trás de tudo, né, foram eleitos alguns voluntários para também fazer parte do nosso comitê administrativo. Né? Uhum. Hoje eu sou vice-presidente da ONG, recém-impostada, recém-votada, mas palhaça também. E vocês ficam no espaço físico de vocês ou vocês fazem tudo pela internet? Nós temos uma sede, principalmente pela questão de armazenar as nossas doações, né? Que nós recebemos bastante, tanto alimentação quanto produtos de higiene, limpeza e agasalhos. Então a gente precisa ter uma sede, mas a sede ela é utilizada basicamente para organizar o material que a gente recebe, separar e na época de Natal também a sede fica bem lotada. Mas as atividades mesmo são em cada ponto, né? Em cada instituição que a gente atende. Então, na sede é só para armazenamento. Entendi. E as instituições que vocês atuam são asilos? O que mais? Eu acho que eu perdi. Asilos, hospitais, atendemos uma clínica de hemodiálise, também tem a fase. E acho que é isso, O né? que que é a E fase? a fase é o centro onde ficam os jovens em reabilitação. Eu não sei qual é até o que quer dizer fase, Diego, eu não sei se tu sabe, mas é a fundação de alguma coisa.
Isso Então, é, eu não lembro o que quer dizer o acrônimo ali, mas é bem como a Vanessa falou, é onde ficam jovens que estão em reabilitação, assim. E além dos asilos, hospitais, ali, a fase das instituições, também, de vez em quando, nós temos algumas parcerias ali, por exemplo, em viadutos, quando tem outras ONGs que fazem trabalhos com pessoas de rua ali, então a gente também trabalha, às vezes, dando esse apoio ali em alguns viadutos ou algumas outras eventos que acontecem em comunidades também. Uhum. E vocês vão de é, palhaço. Ai, desculpa. Cortei não, você, só pode para falar. completar a informação, é Fundação de Atendimento Socioeducativo. Ah, boa. Beleza. E vocês vão de palhaço, assim, vestidos de palhaço, né, com fantasias, para todas as instituições que vocês atuam, ou só, por exemplo, só os abrigos e os asilos? São em todas, né? É a nossa característica principal, é essa, apresentar a figura do palhaço para trazer um acolhimento, né? Não, a gente costuma utilizar, não te corrigindo, mas só para o pessoal que está assistindo, né? Que não é a fantasia, a gente incorpora mesmo um personagem, né? Para que a gente possa sair desse nosso normal e tentar cativar as pessoas, né? Cada atendido ele tem uma necessidade especial, então a gente procura, dependendo da instituição, a gente, né, caracteriza mais, menos. Por exemplo, quando nós vamos em asilos, a gente utiliza a figura de um palhaço retrô. A gente utiliza roupas mais antigas, mais xadrez, mais saião. Quando é infantil, nós vamos bem coloridos. Então, assim, tem cada instituição que a gente atende tem um perfil, né? Onde a gente veste se adequa ao perfil para estar melhor alocado e conseguir cativar mais os atendidos. Uhum. Ah, E entendi. até a personalidade do local que a gente vai também muda um pouco da questão do palhaço, assim. Claro, antes da pandemia, né, a gente ia quando ia ao hospital infantil, por exemplo, atender um público mais infantil, sempre tinha mais brinquedos, era alguma coisa um pouco mais chamativa, assim, para usar a figura do palhaço como um meio comum, assim, para que a gente consiga se aproximar melhor das pessoas, sabe? Então, a gente quebra aquele gelo inicial das pessoas ali para conseguir se aproximar e tal, alguma coisa mais lúdica para fazer. Mas geralmente assim a gente se adaptava ao perfil o nosso palhaço se adapta ao perfil da instituição que a gente está atendendo, né? Para fim de conseguir realmente ter esse rapport melhor assim com as pessoas que a gente vai atender. Uhum. E vocês já enfrentaram algum desafio, assim, de pessoas não querendo, assistidas, né, não querendo engajar com o projeto de vocês, né, não querendo, tipo, participar da brincadeira, né, ou da ação que você estava fazendo lá? Ah, sim, bastante. Mas isso é muito pela uma questão que a gente tem que identificar também quando a gente entra, a gente sempre tem que pedir permissão para a pessoa que a gente vai interagir, se ela está disposta, assim, se ela permite que a gente chegue, que a gente converse, que a gente faça. E às vezes a gente surpreende, tem pessoas que não estão num bom momento, até realmente por estarem em questões de vulnerabilidade, daqui a pouco ela não está num momento muito bom assim para interação. Então a gente respeita e ou acaba não interagindo, ou só conversa, pergunta ali como a pessoa está fazendo a amenidade, assim, mas a gente segue adiante. Assim. Então a gente sempre trabalha com esse respeito e por entender bastante qual é o momento daquela pessoa, se ela está aberta ou não à interação. Uhum. E essas instituições que vocês vão participar, né, e fazer as ações, é uma coisa, por exemplo, semanalmente, antes da pandemia, né, pelo menos, era uma coisa semanalmente, mensalmente, ou é muito específico, assim, datas específicas? Nós temos instituições que atendemos semanalmente, hospitais principalmente, e a gente sempre tem uma data fixa e um horário fixo, né, para cada um. Até para poder organizar a questão do tempo livre dos voluntários, né? Então, a gente precisa organizar bem isso. Então, tem hospitais, sim, que são semanalmente, o Conceição, né? É semanalmente, o Fêmea. Nós temos alguns que são mensais e alguns quinzenais. E tem também algumas instituições que a gente atende pontualmente. Por exemplo, agora na época da Dia das Crianças, a gente participa muito de algumas ações, assim, que são específicas para o Dia da Criança e que nós somos convidados, né? Uhum, Então, tem pontuais também. uhum. E são quantos voluntários que vocês têm na Long?
Atualmente nós temos cerca de 50 ativos. É um número que ele se modifica bastante, né? Porque são muitas pessoas, então muitas pessoas, muitos problemas, muitas atividades. Então tem pessoas que entram, as que conseguem se dedicar ficam por um tempo. Tem pessoas que às vezes tiram uma licença porque estão em fase de formatura ou tiveram um filho, alguma coisa assim, depois retornam. E a gente tem, né, 2 vezes por ano as oficinas para ingresso de novos voluntários. Então, está sempre renovando e circulando. Atualmente, nós temos cerca de 50 voluntários. Uhum. Você podia falar um pouquinho mais sobre essa questão das oficinas? Não é qualquer um que pode entrar na ONG sem fazer esses cursos, né? É assim que funciona? Isso da questão do ingresso, a gente sempre abre, claro, tô falando no momento antes da pandemia, né? E provavelmente depois da pandemia a gente vai voltar a trabalhar assim, que a gente sempre abre inscrições para as pessoas que estão interessadas. Então, sempre antes a gente abria inscrições apenas para pessoas que fossem querer ser voluntários como palhaços. Então, agora vão ser inscrições diferentes, mas primeiro, assim, quando a pessoa queria ser palhaço, a gente abriu uma inscrição e a gente fazia primeiro algumas apresentações da ONG para explicar o funcionamento, para explicar as situações que a pessoa vai encontrar no dia a dia, né, para ter surpresa, assim. E depois disso, as pessoas continuassem sendo interessadas ali, a gente conversava, chamava para uma conversa individual, e o pessoal que fosse seguindo, daí a gente tem uma formação, que é uma formação para trabalhar com a ONG. Assim. É que, diferente de outras ONGs que utilizam a figura do palhaço de uma maneira mais artística, a gente utiliza muito de uma maneira mais do momento de estar ali, estar dando a pressão da assistência para aquela pessoa. Então, nessa formação, a gente explica, ajuda a pessoa a criar o palhaço, mas ensina que situações que ela vai encontrar, como se portar em determinadas instituições que têm regras, como, por exemplo, no hospital tem que tomar muito cuidado com as regras de saúde que tem, os protocolos que tem em cada local. Então, a gente faz esse treinamento ali. É uma etapa, leva um tempinho, leva acho que mais ou menos uns 2 meses, assim, desde do primeiro momento da inscrição até depois do curso ali. Mas, claro, daí às vezes se estendia um pouco mais, esse tempo de formação variava, do tamanho das turmas também, e depois a gente seguia. Daí agora, num futuro ali, a gente está vendo também um estudo para que a gente consiga fazer com que pessoas que queiram ajudar a ONG, mas não queiram atuar como palhaço propriamente também, mas queiram ajudar, dar apoio de outras formas, também participem. Então, a gente vai abrir inscrições depois para as pessoas que querem apoiar o trabalho, mas não tenho essa vocação assim de palhaço. Tem várias pessoas que falam, eu queria tanto ajudar, mas eu tenho vergonha, não sei como interagir, queria apoiar de outra forma. Então, daí a gente também vai fazer isso para outras pessoas que queiram apoiar dessa maneira. Uhum. Mas para quem ingressa na ONG, sempre assim, a gente conversa com o pessoal que tem interesse e depois a gente vai formando a galera nessa questão mais de interações que a gente faz, né, no nosso modelo de trabalho com as pessoas atendidas. Uhum. Ai, que legal. Tem umas perguntas aqui nos comentários, eu já vou fazer. Só uma pergunta primeiro sobre a questão do curso. Teve um curso, acho que vocês disponibilizaram no seu Instagram, em 2020, sobre um curso de voluntariados, né? O que foi aquilo? É parte dessa questão das oficinas? Não, esse curso de voluntariado, na verdade, era de uma ONG parceira nossa ali, que a gente estava compartilhando também para atualização dos nossos voluntários. Então, esses cursos que tem sobre voluntariado, essas coisas ali são... Geralmente a gente também tem que estar sempre estudando, atualizando, para ver como as outras ONGs trabalham, como as outras fazem. Então, essa que teve em 2020 foi provavelmente uma dessas de atualização que a gente estava fazendo, né? Então, daí a gente divulgou. Mas não é nossas, assim. Os nossos cursos, as nossas oficinas são sempre para os voluntários da ONG. Então, são pessoas que querem ingressar e querem seguir junto com a Viver de Rir, que daí vem a nossa formação. Então é um pouquinho... Esse caso específico em 2020 foi realmente, era um curso ali para formação, para atualização, que a gente estava incentivando os nossos voluntários a participar também. Uhum. Entendi. E para quem quiser ser voluntário na ONG de vocês, pode chamar vocês pelo direct? Como que funciona? Acho que sim, pode chamar nosso perfil no Instagram ali, né? Pode conversar ali com a gente. E depois pode procurar nosso site, projetosviverderir.com.br. Não deve estar aberto ainda link de inscrição, porque a gente deu uma segurada no momento da pandemia, que como as visitas estão muito restritas ainda,
Então não está aberto ali o formulário de inscrição, mas pode conversar ali seguir pelo Instagram da ONG ou pela página do Facebook também, falar que tem interesse e tal, que no momento que tiver aberta ali uma nova turma, que a gente consiga atender, né, outras pessoas que queiram participar, então daí a gente avisa essas pessoas e daí a gente também a pessoa pode preencher o formulário, a gente entra em contato e avisa os próximos passos. Qual é o Instagram de vocês, só pra eu anotar aqui no chat, por favor? É ONG Viver de Rir. É tudo junto? Isso. Tudo junto. Tudo Tem um juntinho, WhatsApp gente. também. Beleza. Quer falar aqui ou você quer... Tem um WhatsApp também. Não sei se tu quiseres, eu posso colocar aqui também, aqui embaixo. Pode sim. Tá. Então vou pegar na mão aqui. Uhum. Foi? Boa. Isso. Tá bom, vamos para as perguntas aqui do chat. Uma pessoa falou assim, falem um pouco do Clau Escada, acho que é assim. Desculpa. Tem muito durante a ação ou depende de cada situação? Depende bastante de cada situação, assim. E tem muitos momentos em que a gente gosta de trabalhar em duplas exatamente para que uma pessoa, um dos voluntários, né, um palhaço, dê um começo ali da dinâmica e o outro palhaço siga ela, até para que a gente não fique tão dependente da pessoa que está sendo atendida estar interagindo junto. Porque às vezes a pessoa está um pouco retraída, está com um pouco de vergonha ali, então a gente começa a interagir entre a gente para fazer. Então a gente usa muito essa dinâmica de dupla para conseguir quebrar o gelo assim e evoluir. Mas tem várias situações também que muda bastante, assim, porque dependendo de se a pessoa que estiver interagindo com a gente for super extrovertida, ou às vezes a gente chega, algumas crianças, por exemplo, já começam a rir, já começam a interagir com a gente, brincar, ou até fazer piadas, coisas assim, ou solicitar algumas coisas, a gente já muda completamente, assim. Então a gente tem muito de uma questão de observar como é que está desenhada a situação e a gente vai interagindo. Mas o nosso modo padrão geralmente é começar uma pessoa interagindo com outra. A gente cumprimenta, pergunta se pode entrar, mas começa a interagir entre os palhaços ali e começa a incluir a pessoa junto o paciente junto nessa interação, né? Mas varia, assim, dependendo da interação do paciente, a gente vai trabalhando de maneiras diferentes. Uhum. Entendi. Outra pergunta. Vocês trabalham com os balões nos hospitais? Não, com balões nos hospitais a gente não trabalha por questão de protocolo de saúde, assim, de higiene. Como o balão é borracha suja e tu vai estar levando de um quarto para o outro, tu pode acabar contaminando. Então a gente não trabalha com balões em hospitais por isso. Uhum. Bom, agora vamos entrar um pouquinho no assunto da pandemia, né? Porque... Outra vez, gente. Não. Diego travou. Ah, Tá voltei. aqui, né? Voltei. Tá, boa. Tá bom. Sobre a pandemia, eu queria saber como vocês estão lidando com a pandemia, né? Nesse cenário que a gente está passando agora. Principalmente em 2020, né? Que acho que foi mais tenso ainda. Como que foi? Então, assim, no início nós tivemos que parar total, né? Até passar aquele susto e todo mundo se organizar. A gente estava, inclusive, com vários voluntários na fase em andamento ali na parte de treinamento ainda para iniciar na ONG, né? Tem voluntários que fizeram formatura e ainda nem puderam atuar ainda por conta da pandemia. Durante um período a gente migrou para campanhas bem específicas, né? Como não é o nosso foco, mas a gente sempre recebe assim alguma solicitação assim de apoio, né? Algum apoio de doação, ou a gente tem também algumas casas que a gente sabe dessa necessidade, então tivemos que migrar um pouco para essas campanhas bem específicas, fizemos campanha de alimentação para asilos, para algumas comunidades específicas, algumas pessoas que estavam em situações bem precárias, que perderam o emprego e tal, então a gente acabou atacando mais forte nessa questão que ela é secundária para nós, né? Nosso principal foco realmente é as visitas. E agora nós estamos voltando aos poucos, nós já voltamos na clínica de hemodiálise em Cachoeirinha
Vamos voltar agora. Nós temos a parceria também com os Cozinheiros do Bem, então em dois locais que eles atendem, que é no Viaduto da Conceição e no Ubirici. Antes da pandemia, a gente sempre tinha essa parceria, né? Participava lá enquanto eles faziam a alimentação, a gente ficava ali na fila interagindo com o pessoal. E agora no Conceição nós estamos, no Viaduto da Conceição, nós estamos voltando com eles. Também tivemos algumas visitas online, né? E estamos atendendo visitas online. Também fizemos uma parceria com o Instituto Camaleão, que atende pessoas com câncer, e também podemos, né, fazer algumas visitas online. Foi bem interessante, mas foi bem legal a experiência. Estamos voltando aos poucos, graças a Deus. Logo tudo volta ao normal e a gente vai poder estar atuando aí de novo. Uhum, com certeza. Mas antes da pandemia, as oficinas eram presenciais? Sim, elas são presenciais, elas são geralmente 2 a 3 por ano. E é importante só voltar a falar o que o Diego já falou. A gente não precisa ser palhaço para entrar na ONG, tá? A gente não precisa ter nenhuma preparação. Como a gente já falou ali no início, nós precisamos ter bastante sensibilidade e feeling de entender o que a pessoa está precisando naquele momento. Não precisa fazer palhaçada, piada pronta, nada. É a interação mesmo, é entender o que a pessoa está precisando. Nós usamos a figura do palhaço, sim, porque a ONG foi criada nesse estilo e é um estilo que cativa mais o público que está sendo atendido. E as oficinas, elas não são cursos de palhaço, elas são... a gente chama assim de oficina de instrução para as pessoas que estão entrando. Então, a gente dá instruções de como funciona a ONG, de como funciona cada local que a gente atende, porque cada local tem as suas peculiaridades, como o amigo ali que perguntou, né, se a gente utiliza balão em hospital. Não, no hospital a gente não utiliza balão, não dá para fazer bolinha de sabão. Já na rua no asilo, por exemplo, a gente pode pintar a unha dos atendidos, né? E não é profissional, a gente pinta lá e elas adoram. Então, assim, tem cada lugar que a gente vai tem as suas especificidades. Então, a gente vai se adequando a elas. Então, não precisa ser palhaço. Basta ter, né, força de vontade, né, querer ajudar mesmo, querer fazer o bem, ter compromisso, né, e participar das nossas oficinas. Porque daí, nas oficinas, a gente vai dar as instruções de como funciona para que a pessoa possa se preparar para fazer a visita. Uhum, entendi. Tem umas 2 perguntas no chat. A primeira é: vocês poderiam nos apresentar os palhacinhos que vocês representam? Então, se quiserem apresentar, podem. O nome, né? Porque o nosso figurino, ele é extenso. Não daria tempo de trazer o figurino aqui. Não. O nariz eu até tenho perto de mim aqui, tá? Mas, assim, uma coisa que a gente não falou também, né, Diego, é que a gente não pinta, né? Nós não pintamos o rosto, né? Nós nos vestimos de palhaço, sim, né? Colocamos todo o figurino, o nariz, que é o principal, que é o que a gente costuma dizer que é a nossa transformação, né? De Vanessa para Chorinho, que é o meu nome de palhaço. Então, no momento que a gente põe o nariz, eu não sou mais Vanessa, eu sou Chorinho. E nós não utilizamos a pintura, o branco, aquele tal, justamente porque nós atendemos realmente pessoas, né, que estão em vulnerabilidade e às vezes no hospital não é legal, a gente não acha legal, às vezes criança assusta, então a gente acha que o rosto assim mais limpo, assim, só com o nariz é uma forma de conseguir conquistar mais fácil. Uhum. Isso. E falando um pouco do meu palhaço ele é super discreto, assim, porque ele não tem nome, mas na verdade o nome dele é sem nome, assim, tudo junto. E então, mas bem como a Vanessa falou, assim, a gente trabalha muito uma questão mais de, não é tão interpretativa, não é tão personagem, assim, a gente coloca o nariz, né, e não pinta o rosto. Até falando uma história engraçada, a primeira vez que eu fui fazer as visitas, eu fui com o rosto todo pintado, porque eu achei que era super performático. E no momento que eu senti as primeiras crianças com medo de mim, eu aprendi que eu não poderia pintar o rosto. Então, uma maquiagem muito pesada, né?
Mas a questão assim, a gente usa muito nariz e usa muito adereços, coisas assim, para chamar atenção, para conversar com as crianças. Tipo, aqui eu não tenho comigo, mas quando eu fazia as visitas eu tinha um chapéu. O chapéu era grande e tinha tipo uns guizos, assim. E daí as crianças iam lá e queriam ficar batendo no guizo, para batendo no chapéu, para interagir, então, para ver se fazia barulho. Então a gente faz mais essa questão assim, a gente coloca o nariz, coloca alguns adereços para que não seja eu, Diego, interagindo, né, com as pessoas, mas também a gente não transforma tanto assim. Ele é um palhaço que é muito mais maleável, assim, tem muito da nossa personalidade, mas ele fica muito maleável de acordo com cada situação que a gente enfrenta. Então, acho que é meio nesse sentido, assim. Uhum. Super legal. Outra coisa aqui que falaram aqui no chat. Como é a parte da aceitação médica nas visitas? Tem alguns médicos que não gostam muito ou são muito fãs? Eu Muito acredito que a gente raro, tem né? uma Muito aceitação, raro. a gente tem uma aceitação muito boa, assim, tanto de todas as instituições que a gente participa, que a gente atua, todos os funcionários que trabalham, os médicos, todo mundo interage super bem e apoiam bastante. Claro que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para não incomodar, como por exemplo, sim, às vezes a gente interage com alguns pacientes, esses pacientes começam a ficar muito animados ou começam a ter barulho, daí, claro, daí, obviamente, o pessoal nos avisa para tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, a gente sempre toma cuidado para seguir as regras do local que a gente está, para que não tenha nenhum problema maior, assim. Então, assim, toda vez que a gente consegue atuar dentro do esperado, assim, da situação ali que a gente se comporta bem, então a gente nunca tem nenhum conflito, assim. O pessoal super ajuda a gente, é muito importante até o apoio, né? Tanto dos médicos, dos outros funcionários, toda a equipe que trabalha junto dos locais que a gente está para que a visita aconteça de uma maneira boa para todo mundo. Uhum. Entendi. Outra coisa, qual é a maior dificuldade assim de vocês em todas as ações assim? Qual você acha que é a maior dificuldade ou o maior instituto que vocês encontram mais dificuldade assim de atender todos os pacientes e assistidos, né, no caso? Uhum. Eu particularmente acho, tá, que eu sou uma pessoa bem assídua na instituição São Pedro. É uma dificuldade, como é que eu vou explicar, assim, de particularidade mesmo, né? Porque cada morador de lá, e o São Pedro, ele é uma mistura ele é um hospital, mas ele é uma mistura de asilo, porque os pacientes de lá, os internos de lá, eles são fixos, né? São moradores do hospital. Então, assim, é bem legal, assim, que a gente geralmente vai numa turma que já conhece cada um, porque eles têm cada um uma peculiaridade, né? Então, assim, tem uns que a gente sabe que não dá nem para conversar, que eles não entendem, não conseguem alcançar, né, o que a gente está querendo dizer. Tem uns que a gente só faz carinho. Tem uns que a gente sabe quais são exatamente as piadas que a gente vai fazer e que eles vão rir. Tem outros que dançam, tem outros que não levantam da cama. Então, assim, é um pouco difícil para o voluntário novo que ainda não conhece aquele atendido, né? Mas para quem tá já tem o hábito de ir lá, conhece cada um e sabe que o que a gente geralmente o que a gente vai trabalhar com um, a gente não vai conseguir trabalhar com o outro porque eles são bem diferentes. E são os Isso. amados, que saudade. Eu diria que as dificuldades realmente são essas, assim, principalmente para a pessoa que é voluntária nova, tá preparada para diferentes situações que a gente encontra e ter muito jogo de cintura para conseguir lidar com situações bem diferentes. Então é uma coisa que assusta bastante a gente contar no início e depois que a gente está com um pouquinho de experiência ajuda mais porque a gente sabe que a gente nunca está preparado para tudo que a gente vai encontrar. Mas eu acredito que as maiores dificuldades são realmente entender essas particularidades que tem em cada visita para conseguir atender da melhor maneira possível. Então, assim, acho que o estar preparado, o saber lidar com o inesperado, talvez seja a maior dificuldade que a gente tem, assim. Uhum. E qual episódio assim mais marcou vocês ao longo de todos esses, acho que foram 10 anos, né, que eu vi no site de vocês de ONG? 11 já. 11? Nossa, 11. bastante. Qual foi o episódio que mais marcou vocês? Eu tenho vários episódios, inclusive o meu nome de batismo é Chorinho, porque na primeira visita eu chorei. Eu tive um episódio assim que eu achei bem emocionante, minha primeira visita foi na Spam. E
tinha uma senhora moradora de lá que pediu para eu pentear o cabelo dela. Ela era uma senhorinha, bem senhorinha, que tinha o cabelo muito comprido, sabe? Então aquilo para mim, assim, foi uma coisa extremamente emocionante, né? Pentear aquele cabelinho bem branquinho, assim, no início. E aí depois que eu penteei dela, ela queria pentear o meu. E a gente não vai, né, de cabelo solto. Tem todo enfim, para cuidar de vários aspectos, né? Não cair cabelo, não passar o cabelo nas pessoas, então assim, a gente tem que amarrar tudo, né, bem presinho assim, então aquilo para mim foi uma questão bem assim emocionante. Assim. Várias histórias, o Diego deve ter mais que eu, o Diego é mais antigo que eu na ONG. Eu tive uma segunda episódio marcante também, que foi uma menina que nós encontramos numa comunidade, numa festa de uma comunidade, em Cachoeirinha. E já tinha se passado alguns anos e eu estava numa visita no hospital e a menina lá no hospital me reconheceu. E foram 2, 3 anos e ela me reconheceu pelo nome de palhaço. Então foi uma coisa bem, bem impactante também, né? Saber que tu foi lembrado depois de alguns anos que se passaram. Não, porque eu lembro, estava lá naquela festa no Dia das Crianças e tal. É bem legal isso. Vou deixar pro Diego, senão vou ficar falando a noite toda. Não, são muitas histórias mesmo, assim, acho que a gente tem muitas coisas para fazer. Acho que várias são muito engraçadas também, às vezes, de saias justas que a gente acaba passando, assim, mas tem várias que são muito emocionantes mesmo, assim. Para não me estender muito, eu vou falar uma que me lembra muito, que são umas que são muito boas, assim, que são as que a gente sente que a gente está agregando junto na melhora daquele paciente, assim. Então, teve um que eu acho que me tocou bastante, foi que, exatamente, era de um menino, ele era bem jovem, assim, ele tinha uns 4, 5 anos, talvez, e ele acabou ficando numa internação mais prolongada. E ele não gostava muito de interagir com o pessoal do hospital, porque ele não queria estar lá, então tinha todas as coisas. Mas a gente, como ia toda semana, acabava visitando ele toda semana. E estava indo, interagindo, e cada visita que a gente ia, ele começava a interagir mais com a gente e mais com as pessoas do hospital, assim. E eu lembro que quando ele saiu, o pai desse menino veio trazer uma foto, assim, dele ali, de uma foto que a gente tinha tirado na primeira visita que a gente tinha ido junto, agradecendo por a gente ter ajudado na melhora do filho dele ali, por estar fazendo a visita, por fazer essas coisas. Então foi algo que foi bem emocionante, assim, e é algo que realmente, assim, é o que faz valer a pena todo o trabalho que a gente faz, as coisas que a gente faz, porque são essas histórias, assim, que a gente sente que está conseguindo ajudar, que está conseguindo tornar o mundo um lugar melhor, assim, um pouquinho só o que a gente consegue fazer, a gente consegue ter esse impacto positivo na vida das pessoas. Uhum. Lindas histórias. E para o futuro, vocês pensam em alguma coisa mais, não sei, que vai abranger mais gente? Não sei. Acho que no futuro, sim. A gente tem agora um desafio maior, que é conseguir recuperar o ritmo que nós estávamos, que foi interrompido pela pandemia, né? Muito porque eram instituições, hospitais, asilos, que estão muitas restrições, cuidados tem que ter. Então, o nosso objetivo é conseguir voltar a atender essas instituições e também, exatamente, a gente conseguir crescer a ONG, ter mais voluntários, mais pessoas participando, para que a gente consiga atender mais locais. Porque antes da pandemia tinha vários locais que nos procuravam para que a gente pudesse fazer visitas e parcerias e nós não conseguíamos mais porque nós não tínhamos voluntários o suficiente assim para fazer. Já eram a gente tinha visita em locais diferentes quase todos os dias da semana. Acho que só falhava domingos e tinha visitas que em alguns domingos. Então isso acabava fazendo assim, para o nosso número de voluntários acabava sendo um pouco puxado, assim. Então para a gente atender em outros lugares acabaria não conseguindo dar conta do local, não conseguia atender direito, então daí a gente acabava não se comprometendo. Então talvez assim, um desafio depois, né, de conseguir recuperar o ritmo que a gente estava antes é conseguir de novo crescer, trazer mais voluntários para a ONG para a gente conseguir atender mais locais. Assim. Uhum. Entendi. E sobre as doações, eu queria saber, vocês recolhem quais tipos de doações? Para doações, assim, a gente sempre recolhe agasalhos, porque a gente tem campanha de agasalho, ou a gente faz doações para apoiar
locais que estejam fazendo campanha, brinquedos para campanhas de Natal, Dia das Crianças que a gente faz. A gente até vai abrir campanha para o o Natal. Agora, logo daqui a pouco, assim, passando um pouquinho do Dia das Crianças, a gente vai começar a campanha de Natal. E também, assim, daí, esporadicamente, quando tem algumas ações que a gente tá, quando alguma parceira nos chama para apoiar em algum evento ou alguma campanha que eles estejam fazendo, daí a gente faz essas doações para questões específicas. Como, por exemplo, assim, agora na pandemia teve várias instituições parceiras, os locais que a gente conhecia que estavam arrecadando alimentos. Então, daí nós ajudamos a arrecadar alimentos para essas doações. Não que fosse algo nosso, assim, que a gente estivesse esperando, mas para apoiar campanhas esporádicas, a gente faz esse tipo de apoio, assim, esforço de arrecadação. Uhum. E no E momento só vocês estão... complementando muito. Não, só complementando, muitas vezes chega na gente também através dos voluntários, né? Como são muitos voluntários atuantes e algumas pessoas que já foram voluntários e que por alguns motivos, né, pessoais de tempo saíram, mas continuam, né, sendo os nossos parceiros e nos seguindo. Então, muitas vezes nós somos procurados porque o voluntário fica sabendo que o vizinho teve um incêndio, então, assim, aí a gente vai lá para a sede, né, arrecada tudo que tem, vê lá a idade das crianças, o tamanho das pessoas, é P, é M, quem são. Então, aí a gente vai lá na sede e faz toda a limpeza lá no que a gente tem lá de roupa e calçado e leva para aquela família específica, né? Então, acontece, como eu falei lá no início, não é o nosso foco principal. O nosso foco principal é realmente fazer as visitas e fazer as visitas, né, com os nossos personagens de palhaço, mas essa missão secundária acaba chegando e não tem por que a gente não atender, né? Porque é um benefício para todos. Então, assim, acaba chegando, como a gente sempre tem material, e quando a gente não tem, a gente abre também a campanha específica, né? Estamos fazendo a campanha específica para ajudar tal família. E aí sempre é um sucesso, graças a Deus. Então não precisa esperar ter uma campanha específica para doar. Se estiver doando, a gente tem a sede, a gente deixa lá, estoca lá e a gente doa ou para um parceiro ou vai aparecer ali na frente alguém que a gente vai poder repassar. Uhum. Então, quem estiver na live e quiser doar, pode doar pelo número do WhatsApp ou vocês preferem pelo direct? Pode. A gente busca, a gente sempre encontra um voluntário que vai até onde a pessoa está, busca a doação. Pode doar. Beleza. Uhum. Será bem-vindo. Uhum. Bom, gente, só para terminar, eu queria saber como começou a ONG de vocês. Como se deu o início? Sim. O início começou com a Renata, que é a nossa presidente ali. Ela fez um trabalho de faculdade sobre essa questão, né, de tu levar alegria, do bom atendimento, assim, com a questão para as pessoas que estão em recuperação, né? E ela conheceu o Pat Adams, então ela se inspirou. Ela fez o curso do Pat Adams ali de palhaço, de atendimento. Então foi bem inspirado nisso. Então ela juntou um grupo de colegas que tinham ali e ela começou a fazer a visita no local que ela trabalhava. Agora não tenho certeza qual era o hospital, mas imagino que foi o Conceição. E a partir dessas visitas daí foi crescendo, foi entrando pessoas e foi evoluindo. Então a nossa ONG originou muito dessa vontade que a Renata tinha ali de fazer e fazer esse trabalho legal e foi totalmente inspirada no trabalho do Pat Adams para isso. Então surgiu assim a nossa ONG. Uhum. Ai, que legal. Bom, gente, eu acho que eu já terminei minhas perguntas, não sei. Vocês têm mais algum assunto que querem abordar ou não? A gente podia falar da Renata, né? Que a Renata é a presidente da ONG. Ela não está online, pessoal, porque ela está trabalhando nesse momento, ela está em plantão, né? Então ela pediu para nosso apoio aqui, mas tenho certeza que se ela não estivesse trabalhando, ela estaria aqui. Ela tá mandando mensagem no chat ali até. Ah, tá. Então ela não tá trabalhando nada. Ela tinha pedido para eu dizer que ela é linda, tá? Então, já que ela tá no chat, eu vou dizer, mesmo que não seja verdade. Não, mas ela tá em plantão, então, né? Ela pode ser chamada a qualquer momento. Então, por mais que ela esteja assistindo a live, ela tá no horário de trabalho. Então, por isso que ela pediu para nós representarmos ela aqui. E
Eu acho que é isso, né, Diego? Eu acho que, né, quem tiver interesse nos procura, sim, nós estamos sempre precisando de voluntários. Qualquer doação também que quiserem fazer é útil nesses contatos que a gente já passou aí. É importante também deixar dito aqui que todas as pessoas que passam por essa experiência, né, no final da primeira, da segunda visita, elas falam a mesma coisa, que elas pensam que elas estão indo lá fazer o bem e elas saem da visita muito mais, né, gratificadas por ter feito do que ter recebido. A gente sempre tem a sensação assim de que a gente está indo lá alegrar alguém, mas nós com certeza saímos muito mais alegres, muito mais felizes por, pela troca, né, e pela experiência, e pela oportunidade de poder fazer isso. É muito, muito carinho e muito amor envolvido de verdade, assim, é uma questão que a gente fala em palhaço, a gente fala em figurino, a gente fala em cor, em brinquedo, mas é muito acolhimento e amor e carinho que a gente tenta passar para as pessoas, né, que estão em situação de vulnerabilidade, em hospitais, em viadutos, né, a gente, né, falou bastante aqui de hospital, mas o viaduto também é uma outra realidade, né, que a gente encontra diferente. Então, todos estão vulneráveis, mas em, em problemas diferentes, né? Algumas pessoas estão vulneráveis de saúde, outras de moradia, de alimento, e algumas estão vulneráveis apenas de carinho mesmo, né? Que, por exemplo, são os casos dos asilos. Muitas vezes a gente vai num asilo onde alguns dos atendidos estão lá sem receber visita nenhuma, né? Então, a nossa visita e a visita de outras ONGs que também vão lá é a única visita que eles recebem. Então, assim, né? Às vezes a gente pensa assim, é um sábado de manhã, é um domingo de manhã, mas isso faz uma diferença enorme para quem está recebendo aquela visita, porque às vezes pode fazer um mês que ela não está recebendo e elas contam com aquilo, né? Elas já sabem como a gente trabalha a gente atende com data fixa. Tem muitas instituições, por exemplo, principalmente as asilos que são as casas onde eles têm moradia fixa. Então, eles já sabem que no último domingo do mês a gente vai estar lá. Então, assim, a gente precisa ir, sabe? Não é nem uma questão assim, às vezes, mas eu não posso, eu tenho compromisso. Não, precisa ir porque sabe que aquele morador vai estar esperando e pode ser que seja a única visita que ele receba naquele mês, né? Uhum. Então, é isso, vou deixar o Diego falar. É. Não, para finalizar, eu acho bem importante reforçar bastante que a Vanessa falou. Quem quiser colaborar, quem quiser ajudar de alguma forma, a gente está sempre disponível, a gente consegue dar um jeito de fazer com que essa ajuda chegue a alguma pessoa. E quem quiser também atuar como voluntário, quiser fazer alguma coisa, sabe, não precisa ser palhaço, não precisa ser uma pessoa super engraçada. Grande parte a gente não tem muita graça mesmo nas visitas ali. E o que tudo precisa ter é realmente sim, a boa vontade, é estar disposto a ouvir, estar disposto a dar atenção, a entender as pessoas, a saber enxergar, né, que ela pode ajudar um pouco aquela outra pessoa ali, um pouquinho que seja, já vai ter um grande impacto. Então, eu acho que a mensagem final é isso, sim. Então, quem quiser ajudar, quiser fazer, tipo, acredite em si mesmo, sim, e acho que pode procurar a gente, pode procurar qualquer outro lugar, mas acho que o importante, assim, é cada um fazer um pouquinho, a gente consegue ter um impacto muito bom, né, na vida das pessoas. E daí, também, quem quiser saber mais sobre o projeto, quiser saber mais da ONG, nos procure ali nas nossas redes sociais, ali, ou no próprio WhatsApp ali da ONG, e a gente vai estar disposto ali a atender, conversar e saber, ver como a gente pode, né, ajudar um pouco mais. Uhum. Ótimo. Bom, gente, eu queria agradecer vocês pela presença, né, de estarem aqui conversando comigo. Acho muito legal o projeto de vocês, espero que continue por muitos anos ainda. E acho que é isso. Obrigada pela presença. Nós Tá? que agradecemos, né, a oportunidade, prazer em conhecer você. E estamos à disposição, pessoal, para tirar qualquer dúvida aí nesses contatos. E é isso. Um excelente resto de semana aí para você. Uhum. Também agradecer, desejar uma boa semana para todo mundo ali e até mais. Beleza. Tchau, gente. Tchau, Eu vou só ficar tchau. aqui Boa para divulgar umas noite. coisas, mas podem ir. Tá bom. Se a gente descobrir como é que sai? É só sair, acho que no botão do X. Conseguiu, Vanessa?
Foi. Gente, só queria divulgar aqui os livros da Lê, da nossa presidente da nossa ONG, né? Nós do Bem. É rapidinho, então, por favor, fiquem aí, só pra eu divulgar rapidão, tá bom? Bom, os 2 livros que ela já lançou estão disponíveis no contato@nosdobem.org. São A Vida pelos Olhos de uma Criança, que é basicamente um guia de transformações para você que está lendo, né? Conseguir se tornar uma pessoa melhor, né? E etc. E Lições de Vida de Mãe para Filha, que é um livro para aquelas crianças que não têm uma figura materna presente e teve uma infância conturbada, para ter o acesso a esse livro, que vai ser basicamente um abraço para a criança que precisa de um apoio aí materno, né? Que não tem. Acho que é isso. Obrigada pela presença, gente. Boa noite para vocês. Tchau!